Eu falo. Fala. Na hora que você... Einstein ensinou que o espaço-tempo é maleável. E a ilustração que a física dá é uma toalha distendida onde o peso da massa faz aquela toalha afundar. Vamos aqui usar um chuchu como exemplo, que dá na mesma. Faz de conta que esse chuchu é um astro no espaço. Olhem aqui. Afundou as malhas do espaço-tempo. É isso que Einstein ensinou e é isso que a física usa como ilustração. Só que essa ilustração não é verdadeira. Por quê? O astro, ele é esférico. Faz de conta que esse chuchu é esférico. Então, o espaço ele tem que ficar em volta de todo o astro esférico. Então, malha, toalha distendida não serve como ilustração. Vamos fazer uma ilustração verdadeira, tridimensional e não bidimensional como essa. Vamos encher o balde de água e deixar a malha para lá. Vamos encher o balde. Faz de conta que isso aqui é o universo. E os astros ficam dentro do espaço como os peixes no oceano. Por exemplo, esse aqui é um astro. Eu vou pôr primeiramente ele parado. Olha aqui. Ele não afeta de jeito nenhum a superfície do espaço. Como vemos no filme, ele não afeta nada. Essas bolinhas que vocês veem subindo é ar que saiu da bolinha de tênis. Isso não é nada. Então, o astro em si parado, a massa ou o peso da massa não distorce o espaço como é ensinado. O que é então que distorce o espaço? O que molda o espaço é a centrifugação do espaço. Isso sim, vou colocar o astro em movimento. Observem agora. Vou repetir a experiência. A centrifugação do espaço pelo spin da massa, ou pela rotação da massa em torno do seu próprio eixo, é que molda o espaço. E não simplesmente a massa ou o peso da massa. Não. É a centrifugação da massa pelo seu movimento que molda o espaço. Vamos ver a experiência de novo. Olhe que não está afetando nada. Agora o astro vai ter o spin, ou a rotação, em torno do seu próprio eixo. Observem como ele centrifuga o espaço. Assim, provamos que é a centrifugação do espaço pela rotação da massa que molda o espaço e não simplesmente a massa ou o peso dela. Claro que aqui foi usado um líquido, água. Nós não sabemos do que é feito o espaço. Um dia os homens saberão do que é feito o espaço, mas essa centrifugação do espaço com qualquer ingrediente que ele for feito, que provoca a maleabilidade dele e assim aquela sucção em volta do remoinho provocado pela rotação do astro. É isso. Alô Vinícius, então vamos falar um pouco sobre ciência. Você estava me dizendo que gosta de ciência da parte da gravidade, né? A gente aqui aprende tudo. Você aprende um pouco de Bíblia antes, depois você aprende um pouco de futebol, que já jogou hoje mais de 1h30. E agora vamos então a um pouco de ciências. Vamos falar sobre aquele assunto que você gosta, que é gravidade.
Gravidade. Então, essa história de gravidade ela é meio complexa, porque tem muitos conceitos sobre isso. É uma força, né? Diz que é uma força, outros dizem que não é. Então, o nosso vídeo hoje é esse aqui. Deixa eu pôr aqui. Gravidade. Como é produzida? Conceitos de Newton e de Einstein. E nós vamos aqui, Vinícius, eu e você, tentar introduzir uma mudança numa das leis de Newton. Não é mudar a lei, porque quem somos nós, mas mostrar algo de acordo com os conceitos. Por exemplo, existe a lei da impenetrabilidade, que é a lei que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quer dizer, se eu tenho essa mão aqui no espaço, a outra mão não entra no lugar dela de jeito nenhum. Mas o que nós queremos mostrar é que, na realidade, nenhum corpo, quanto mais dois, né? Nenhum corpo ocupa lugar no espaço. Nem esse e nem esse. Nenhum corpo ocupa lugar no espaço. Mas por quê? Que loucura é essa? Então, vamos ver por quê. A história da gravidade começou lá pelo ano 1600 e tanto, quando Newton disse que ele viu cair uma maçã caiu da macieira, e com essa lenda, diz que ele, pensando na queda dos corpos, ele teorizou a lei da gravidade, gravitação universal. Então ele diz que matéria atrai matéria, por exemplo, o Sol atrai a Terra atrai a Lua, e um atrai o outro, e quanto maior a massa de um corpo celeste, mais gravidade tem. E quanto mais perto está, mais força ainda, diz o Newton. Só que veio Einstein depois e mudou a história. Vamos ver como é que foi. O Einstein veio no século XX, no início do século XX, e disse que na realidade nada atrai nada. Não existe força de gravidade, força de atração. O que ele diz, o Einstein, é que o espaço é uma coisa assim, flexível, dobrável, tem uma espécie de um tecido maleável, pode curvar o espaço. E ele teorizou que o espaço é curvo, bem diferente do tipo de Newton, onde não existia nenhuma dessas ideias. Mas um menino aqui, um senhor, não sei se é senhor ou menino, ou moço, jovem, Flávio Domingues, comentando um dos meus tópicos, onde eu girei a bolinha na água, ele falou que a gravidade é produzida da seguinte maneira. Eu gostei muito do que o Flávio mandou. O Flávio disse o seguinte, que quando, vamos mostrar aqui na prática, faz de conta primeiro que esse aquário colorido aqui, de líquido, é o espaço. Nós sabemos que a água não é espaço. Logo vão dizer, água não é espaço, como é que você faz assim? Ora, o Einstein falou que a imaginação é melhor do que o conhecimento. Faz de conta, para quem não quiser, faça de conta que o espaço é água. Dá para você imaginar, Vinícius, que o espaço é água? Uma imaginação? Dá para você imaginar? Tá, então vamos ver. Então você tem aqui um corpo celeste no espaço. Vamos supor? Olha aqui. Ó, o que acontece? Você percebeu? Ó, eu vou tirar. Olha o nível aqui, o nível do espaço. Ó, eu vou pôr o corpo celeste no espaço, hein? Ó, pus. O espaço subiu. Por que o espaço subiu ou se ausentou? Isso prova que o corpo celeste, o astro, ocupa o lugar não no espaço, mas o lugar do espaço. Tanto é que quando eu coloco isso aqui, o espaço se ausenta, ele cai fora para dar lugar ao astro. Quer ver? Vou pôr. Olha como vai subir. Ó, isso é uma prova. Ó. Subiu lá em cima. Tirou, voltou ao normal. Vou pôr outra vez. O espaço normal seria até aqui.
Vou pôr o corpo celeste. Coloquei. Olha o tanto que subiu. Esse foi o tanto de espaço que se ausentou. Para quê? Para dar lugar a esse corpo aqui. Então isso prova o quê? Que os corpos não ocupam lugar no espaço. Isso, você pode ver também. Olha aí. Mas os corpos ocupam o lugar do espaço. Vamos ler de novo? Ó, tá aqui. Quando você põe o corpo, ó, o espaço cai fora, quer dizer, sobe. Por quê? Para dar lugar a esse corpo que ocupou o lugar dele. Então, a teoria seria assim. O corpo não ocupa lugar no espaço, mas o corpo ocupa o lugar do espaço. Porque quando o corpo se apresenta, quando a massa se apresenta no espaço, o espaço cai fora e dá lugar à massa. E que lugar que ele dá? Ele dá exatamente o formato e o volume que a massa tem. Ó. Então, se o corpo é esférico, o espaço se curvará esfericamente em torno do corpo. Entende? E se fosse um cubo, o corpo, o espaço seria cúbico em volta do corpo. Então o espaço se curva de acordo com a forma do corpo. E não que o corpo ocupe lugar no espaço. O corpo ocupa lugar do espaço. Então, vamos ver mais uma vez? Aqui está o nível para provar. O nosso espaço aqui é amarelinho. Amarelinho. Vamos pôr o astro. Um planetão. Colocamos o planetão no espaço. A massa do planetão. Ó, o espaço saiu, se ausentou para que o corpo ocupe o lugar dele. Então, o corpo não ocupa o lugar no espaço, mas o corpo ocupa o lugar do espaço, que cai fora, ele sai, ele se manda e o corpo fica no lugar dele. Quando o corpo está aqui, ele tem mais uma coisa interessante. E eu gostaria que você me ajudasse, que você fizesse isso aqui, ó. Fizesse isso aqui enquanto eu filmo. Um pouquinho mais para cima, aqui, aí. Vira bastante, eu vou filmar. Vira mais, gira. Seu planeta está girando pouco, gira, aí. Quando esse corpo gira, ele provoca... Quando esse corpo gira, Vinícius, ele provoca um redemoinho em volta de si, ou uma sucção, entende? Então o corpo centrifuga o espaço. Nessa centrifugação em volta, se produzem canaletas, ovaletas, e nessas canaletas que o corpo molda o espaço, é que Einstein diz que os outros corpos, como satélites naturais e assim por diante, viajam. Então não é uma lei de atração, como disse Newton. A matéria não atrai a matéria, mas os corpos viajam nas canaletas formadas pelas dobras que o espaço faz de acordo com a... Deixa eu tentar virar aqui. Quando nós fizemos com a furadeira deu melhor, mas assim mesmo já dá para o povo entender. Girando aqui se produz canaletas em volta. E com essas canaletas os satélites e os corpos menores giram em volta. A Terra gira em volta do Sol e assim por diante. Isso é o que ensinou o Einstein sobre as canaletas, não é? E o Lenz e Thirring, lá em 1918, disseram que o espaço, que o astro rodando, girando, ele arrasta o espaço. Que a NASA agora diz que ela descobriu. Ela não descobriu nada, ela apenas provou o que Lenz e Thirring já disseram. Por gentileza, NASA, dê o crédito a quem merece.
E se esse corpo fosse cúbico, como nós dissemos, o espaço em torno dele também adquiriria a forma cúbica. Então, por que o espaço é curvo? Porque o corpo é curvo. O corpo sempre curvo, ele forma em torno do astro o espaço, né? Mas nós não dissemos como é que se produz a gravidade. Ficou por fim e também por esquecimento. A gravidade se produz assim. Quando colocamos o corpo, a massa, no espaço, o espaço expulsa. A massa expulsa o espaço. A massa expulsando o espaço em volta de si, a massa provoca uma reação, não é? E esse corpo ou espaço saindo, a tendência dele é querer ocupar o lugar dele que era dele, não é? Então ele tem uma reação contra a massa. A massa provoca uma ação e o espaço provoca uma reação, contrário, de todos os lados, forçando. Então, isso é que faz a gravidade, empurrando os corpos contra o astro. Então, não é uma força, mas seria como se fosse a lei da ação e reação de Newton. Deixa eu mostrar aqui. Aqui está o corpo, a massa, as linhas, as flechas vermelhas, né? Mostrando que a massa, corpo, massa, planeta ou estrela, expulsou o espaço. Expulsando, essas bolinhas vermelhas simbolizando o espaço em volta, tem a tendência de querer ocupar o seu lugar de novo. Mas não pode, porque a massa está ali. A massa deformou o espaço, entrou no meio. A massa expulsou o espaço. E o espaço quer voltar. Aí o espaço produz o quê? Uma força, uma reação contra. São as flechas azuis, contra o corpo. E assim, ele prende os corpos do solo. Quanto mais próximo do solo da massa aqui, quanto mais perto da massa, maior pressão. Quanto mais longe, menor pressão. É a lei da ação e reação de Newton que a gente pode notar na formação aqui da gravidade quando a massa se apresenta no espaço. Então nós entendemos que, pela lei da impenetrabilidade, dois corpos não ocupam lugar no espaço, mas na realidade nenhum corpo ocupa lugar no espaço. Nenhum. Quanto mais dois. Nenhum. É zero corpo. E também que a gravidade é formada assim. A massa expulsa o espaço, ocupa o lugar dele, produz uma ação. E o espaço, como reação, querendo voltar, ele comprime tudo de volta sobre a massa. Aí está formada a gravidade. Muito obrigado ao Flávio Domingos, por ter mandado a sugestão. Também Léo Ferreira Araújo, que sugeriu que se colocasse mais uma bolinha, Léo, aqui. Você vê que para colocar uma bola já é difícil. Para colocar duas é terrível. Não tem espaço quase, né? Fazendo um trocadilho. Então, mas a ideia de vocês foi maravilhosa. Muito obrigado. E Vinícius, como é que o Einstein fazia mesmo naquela foto famosa? Mostra aí. Ele ficou famosíssimo com essa foto aí, tá bom? Ok, Vini Boy. Muito obrigado pela sua ajuda. Vamos encerrar então, mostrar mais uma vez aqui, arrastando o planeta girando e arrastando as coisas em volta ou o espaço. Desligando, câmbio e até a próxima vez. Conseguimos.